Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre genética e hereditariedade. E eu trouxe essa imagem aqui para vocês. E esse aí, gente, que está nessa imagem é Gregor Mendel. E Mendel, ele é considerado o pai da genética por causa dos resultados de seus estudos envolvendo ervilhas, que eu vou falar para vocês mais à frente. A genética, gente, é a área da biologia que estuda os genes e os seus mecanismos de transmissão de características ao longo das gerações. Então, pessoal, a hereditariedade, denominamos hereditariedade o fenômeno em que os genes e as características dos pais são transmitidos aos seus descendentes. As características genéticas e fenotípicas transmitidas dessa forma são chamadas de hereditariedade. E mais à frente eu vou falar para vocês também o que é esse características fenotípicas. Características fenotípicas, gente, são aquelas observáveis, como por exemplo, cor de olhos, cor de cabelo. É isso, tá certo? Então, os conhecimentos sobre a hereditariedade. Apesar de hoje ser bem estabelecido como o material genético é herdado, a hereditariedade não foi sempre compreendida de forma adequada, não. Por muito tempo, não se entendia, por exemplo, porque algumas pessoas eram tão parecidas com os pais e a outras apresentavam diferenças tão acentuadas. Então, também não se sabiam nem mesmo que existia material genético e que esse era transmitido. A partir de então, pessoal, Hipócrates, por volta de 410 a.C., ele propôs a ideia de pangênese, a qual ele afirmava que o organismo ele produzia partículas de todas as partes do organismo e que essas partículas elas eram transmitidas no momento da reprodução. Essa ideia ela permaneceu bem aceita até o final do século XIX. Logo após, Aristóteles ele também possuía uma ideia sobre a hereditariedade. De acordo com ele, existia algum material no sêmen produzido pelos pais que garantiam a transmissão de características. O termo sêmen, gente, nesse caso, era usado no sentido de gametas e não como a secreção eliminada no momento da ejaculação. Após Aristóteles, houve um grande período em que, sem que essas questões fossem levantadas. Apenas depois do Renascimento, os estudos eles voltaram a ser realizados com o objetivo de desvendar a hereditariedade. Entretanto, gente, pouco progresso foi observado. E a partir de então, existem poucos trabalhos verdadeiramente inovadores no período compreendido entre as ideias de Aristóteles e Gregor Mendel. Gregor Mendel, como eu falei para vocês, ele é considerado o pai da genética por seus trabalhos, né, com ervilhas. E a sua teoria, gente, ela foi proposta antes mesmo de a estrutura e o funcionamento dos cromossomos serem conhecidos. Entretanto, gente, Mendel ele compreendeu de maneira acertada os princípios básicos da hereditariedade. E eu trouxe para vocês aqui como que é feita essa organização da informação genética. Isso que vocês estão vendo aqui, gente, é uma célula. E no núcleo dessa célula vai ter o que a gente chama aqui de núcleo. No núcleo é onde está guardadinho e organizadinho esse material genético, o nosso DNA, não é isso? Aqui, esse DNA, aqui ó, a célula, o núcleo, vai ter aqui os cromossomos, aqui, e o DNA.
Mas aí vocês podem se perguntar, mas qual a diferença entre cromossomo e DNA? Então aí, pessoal, o cromossomo, ele é formado por uma longa sequência de DNA. Ou seja, o cromossomo ele é o DNA condensado. E o DNA aqui são essas porções aqui, gente, que é onde vai estar guardadinho a nossa informação genética. Aqui, cariótipo, cariótipo é para demonstrar para vocês aqui que nós temos 23 cromossomos, não é isso? Lembrando que o par de cromossomos aqui, 23, ele é crucial, esse aqui, ele é crucial para determinar se nós vamos nascer menino ou menina. Se for XX, vai ser menina, e se for XY, vai ser menino. E vale ressaltar também, gente, que cada par de cromossomos, ele vem com certas características que vai determinar como seremos. E agora, eu vou falar para vocês um pouco sobre a divisão celular e a fecundação e qual a importância dessa divisão celular. Vocês sabem para vocês um pouco sobre a divisão celular e qual a sua importância. Gente, o processo de divisão celular, ele é responsável pela reprodução das células e apresentam diversas funções no organismo, como originar um novo indivíduo e renovar células mortas. Os dois processos que ocorrem são mitose e meiose, que são dois processos de divisão celular. E os dois são muito importantes, são parecidos, né? Porém, as últimas fases da meiose são uma segunda divisão celular e são iguais à da mitose. Eu vou demonstrar para vocês. Primeiro aqui, que eu estou mostrando para vocês nessa imagem, é a mitose. A mitose, ela gera células que compõem tecidos e órgãos, denominados de células somáticas. E ocorre em organismos de qualquer ploidia. Essas são iguais entre si e a célula de origem, ou seja, as células originadas, elas vão ser iguais às células de origem. E, além disso, o corpo ele está sempre se renovando e faz mitoses para substituir células desde o surgimento do zigoto até a morte do ser vivo. Ou seja, o processo também acontece para regeneração celular. Por exemplo, quando você se machuca, a partir de então vai haver o quê? Renovação das suas células, daquelas células que foram mortas devido àquele machucado. Já a meiose, ela cria células sexuais, ou seja, gametas, e se dá apenas em organismos diploides, ou seja, as células filhas são diferentes das células mãe, geneticamente diferentes entre si e iguais no número de cromossomos. Por isso, a meiose ela é um dos principais fatores para a variabilidade genética nos seres vivos. Meiose não acontece durante a vida toda, gente. As mulheres nascem com óvulos já formados e eles amadurecem a partir da adolescência. Os homens, eles começam a gerar espermatozoide na puberdade e o processo ele se repete até o fim da vida. Para vocês verem aí diferente do que acontece, né, nos óvulos nas mulheres. Então, vamos lá, falar um pouquinho agora sobre as fases da mitose. A divisão, gente, ela acontece sem interrupções. E ela é importante, ou melhor, é importante que vocês prestem atenção ao que acontece a cada etapa. Porque ela vai ser dividida em etapas e é importante entender o que acontece em cada uma delas, prestando atenção ao número de cromossomos em cada etapa da reprodução celular. Vale ressaltar que, ao todo, nós temos 43 cromossomos. Lembrando, são 23 pares, não é isso? Lembrando que 22 a 22 que vai determinar nossas características, não é isso? 22 pares. E o último par, que é o par 23, ele vai
ou melhor, vai definir se nós vamos ser menino ou menina. Então, ao todo, são 23 pares e dá pra gente, ou melhor, e ao todo, nós vamos ter 46 cromossomos. Vamos lá, a primeira etapa, a prófase, essa aqui. Gente, na prófase, como o nome indica, é a primeira fase. E o envoltório nuclear, aqui, o envoltório nuclear, gente, ou a carioteca, e o núcleo, eles se desfazem. Eles se desfazem e no núcleo os cromossomos começam a se condensar. E as fibras se formam em volta dos centríolos. Aqui, ó. Não é isso? Vamos lá agora para prometáfase. Na prometáfase, gente, vocês observam bem que as fibras, elas se formam aqui, ó, em volta dos centríolos. Então, dá para observar bem. Já a próxima fase aqui, que é a metáfase, os cromossomos, eles estão soltos na célula, porque o envoltório nuclear, ele já se desfez, não é isso? Então, vocês podem observar que os cromossomos aqui, ó, eles estão soltos. E eles se posicionam mais ou menos no meio da célula, que é essa região aqui que a gente vai chamar de região equatorial. E eles estão com a condensação máxima. Por isso, a metáfase ela é a melhor fase para visualizar os cromossomos ao microscópio. A próxima fase que a gente vai falar aqui é a anáfase. Na anáfase acontece a separação das cromátides irmãs e as células originadas serão geneticamente iguais. As fibras do fuso se encurtam e rompem os cromossomos. E o mesmo procedimento acontece na fase 2 da meiose. Então, vocês vão ver aqui, gente, ó. Quando eu falei aqui, ó. Quando eu falei que as cromátides irmãs e as células originadas serão geneticamente iguais, são isso aqui. Então, houve a duplicação do material genético. A próxima fase que eu vou falar aqui para vocês é a telófase. Na telófase, gente, as cromátides irmãs já foram puxadas para as extremidades. Aqui, ó. Tá vendo que essa está sendo puxada para cá e essa para cá. Então, as cromátides irmãs já foram puxadas para as extremidades opostas. Então, já aconteceu a separação do material genético. E a partir de então, vai ocorrer aqui o que a gente chama de citocinese. A citocinese é o que? A separação da célula. Então, o plasma se divide e o núcleo deixa de estar condensado. O envoltório nuclear e o nucleolo retornam e as fibras do fuso se separam. Então, aqui, ó, originou essas duas células. Essa aqui, gente, que eu falei para vocês, foi a mitose. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a meiose. A meiose, gente, ela é um processo com duas divisões celulares. As primeiras etapas são chamadas de profase 1, metafase 1, anafase 1 e telófase 1. E após o término da primeira divisão, começa a prófase 2, metáfase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, é assim que ocorre. A meiose, gente, ela é muito importante, porque nessa etapa vai ocorrer a formação de células germinativas. E também, ao final da meiose, vão ser formadas 4 células filhas com metade do número cromossômico da célula mãe. Agora vamos para a próxima. Aqui, ó, transmissão das características hereditárias. Gente, eu trouxe para vocês aqui observarem, para vocês verem o que são cromossomos homólogos
e cromossomos não homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos iguais, viu, gente? Aqueles que ditam as mesmas características. E cromossomos não homólogos são cromossomos diferentes. Então, lembrando aí quem foi Mendel, Mendel ele realizou experimentos com ervilhas, como já tinha falado antes no jardim. E o trabalho de Mendel ele foi apresentado em 1865 e ele passou despercebido pelo mundo científico, pois na mesma época Darwin apresentava sua teoria sobre a seleção natural. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre os trabalhos de Mendel. A partir dos resultados, Mendel concluiu que cada característica genética de um organismo é condicionado por dois fatores, ou seja, genes, sendo um proveniente do pai e outro da mãe. Na hora da reprodução, apenas um gene do pai é transmitido à célula sexual, gameta, e na fecundação não se misturam, ficam lado a lado. Então, Mendel não viu os fatores, mas deduziu pelos cruzamentos. Então, vamos lá, como foi feito? Mendel, ele escolheu a planta, né? Que foi a ervilha. E a partir de então, ela tinha fácil cultivo, crescimento rápido, eram hermafroditas, tinha autofecundação e características inalteradas por gerações e que só tinham duas formas possíveis. As linhagens eram puras e a partir de então ele fez autofecundação. Todos os descendentes da planta-mãe. Como foi que ele fez? A escolha foi as ervilhas Pisum sativum e o exemplo do caráter cor da semente. A geração P, a geração parental e a linhagem pura e ocorreu a autofecundação. Então vamos lá, como foi que ele fez? A fecundação cruzada. Geração obtida F1 e todos considerados híbridos, características que se manifestou, ela é chamada de dominante e a característica que não se manifestou é chamada de recessiva. O outro caráter, ele desapareceu. Então, vocês podem ver aqui que ele cruzou aqui, ó, ervilhas verdes com as ervilhas amarelas. Essa aqui, vezinho, vezinho, e essa aqui, vezão, vezão, que a gente vai chamar de genótipos, né? E o caráter que se manifestou, que foi o dominante, foi as ervilhas amarelas, e o caráter que desapareceu foi a ervilha verde. A partir de então, na segunda autofecundação, o que foi que ele fez? Se o caráter verde não existir, deverá reaparecer na segunda, né? E o recessivo presente na F2. Como foi que ele fez? Ele pegou vezão, vezinho, que foi o caráter da cor amarela que apareceu, e ele fez a autofecundação, ele cruzou vezão, vezinho com vezão, vezinho. E a partir de então, reapareceu a cor da ervilha verde. Então, voltando aqui, vocês podem observar que, apesar dessa característica da ervilha verde ter desaparecido na primeira fecundação, ela reapareceu na autofecundação. E aqui, como eu já tinha falado para vocês, eu trouxe aqui para vocês observarem o que é cromossomos homólogos, locus gênico e alelo. Então, aqui está os genes. Aqui está os cromossomos, né? Que a gente vai chamar de cromossomos homólogos. Aqui vai estar os genes. O locus gênico é onde se localiza o gene. E aqui os dois são os cromossomos. Lembrando que aqui, gente, é os pares de cromossomos que nós temos. E alguns conceitos básicos que a gente não pode esquecer. Gene, gente, que é fatores que determinam características. Alelo, que é as variantes para um gene, no qual a gente vai usar verde, amarelo, e isso vai ser muito importante. O fenótipo, que é a característica observável no organismo. O genótipo, que é a constituição genética, que vai ser vezão, vezão, ou vezão, vezinho, ou vezinho, vezinho.
que é somente para fazer a demonstração, isso vai ser muito importante. Homozigoto, que é o par de genes, se eles vão ser iguais, e heterozigoto, que é o par de genes diferentes. No caso, vezão, vezão, no caso, se for também azão, azinho. E aqui, interpretando os resultados de Mendel, é que características dominantes e recessivas. No caso aqui, do primeiro que foi dominante foi a cor amarela. E aqui, os genótipos são vezão, vezão, que vai dar cor amarela, vezão, vezinho, que a cor também vai ser amarela, e vezinho, vezinho, que são recessivos, que vai dar a cor verde. E aqui é só para vocês observarem a relação de dominância. E aqui, gente, como que a gente vai fazer isso, esse cruzamento? Eu vou ensinar para vocês e a gente pode fazer esse cruzamento aqui pelo quadrinho que a gente chama quadro de Punnett. E a partir de então a gente vai fazer o cruzamento. Tá aqui, ó. Izinho e amarelo com i verde. Aí como é que vai ficar? Aqui com esse... vamos denominar assim. Izão, yzão, yzinho. Aí vai ficar aqui, ó. Yzão, yzinho. Aqui, yzão com yzinho, yzão, yzinho. E assim vai. E a partir de então, vocês podem observar que o caráter que dominou foi o quê? 2 amarelos e 2 verdes aqui. Esses dois aqui são recessivos. Aqui, ó, recessivos. E esses aqui são dominantes. E a partir de então, eu quero que vocês prestem atenção que esse aqui, ó, esses dois aqui são genes diferentes. E a gente vai chamar de heterozigotos, e esses aqui iguais, que a gente vai chamar de homozigotos. Assim é o que acontece quando a gente faz esse cruzamento aqui. Bezão com bezão, vai dar bezão, bezão. Bezão com bezinho, bezão, bezinho. Bezinho com bezão, bezão, bezinho. E bezinho com bezinho, bezinho, bezinho. Então, ficou aqui apenas 25% dessa flor aqui foi branca e o restante foi roxinha. Então, o que dominou aqui foi a cor roxa. Então, assim, gente, a primeira lei de Mendel, ela diz que cada caráter é determinado por um par de fatores e estes se separam na formação dos gametas, que são sempre puros. Pessoal, muito obrigada, espero que vocês tenham entendido, e qualquer coisa é só falar com a professora. Até mais!